Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Professor Vini aqui, hoje para nossa primeira aula de revisão de Geografia A. Nesse módulo de revisão, totalmente gratuito também no YouTube, além das minhas plataformas, eu mostro para vocês sempre uma aula de conteúdo e também uma aula de exercícios do mesmo tema, com as principais provas que nós temos no Brasil. Nessa primeira aula de Geografia A, o meu grande foco é um pouquinho ali de coordenada geográfica, de orientação e também finalizando lá com um pouquinho sobre sensoramento remoto e uso de GPS. Tudo bem? Então vamos lá para o que importa, né? Vamos começar essa nossa aula. Galera, quando nós trabalhamos com cartografia, nós estamos trabalhando com a ideia da produção de produtos cartográficos, de mapas, cartas e plantas, né? A cartografia é, historicamente, uma das coisas que mais define o geógrafo. Quando nós voltamos no passado, normalmente o geógrafo, ele era a pessoa responsável, né, pela produção dos mapas. Então existe até uma certa confusão do conceito geógrafo moderno, que é o conceito do século XIX, com aquele conceito, né, do geógrafo, da geógrafa tradicional, né, da antiguidade, que na verdade era muito mais um cartógrafo, né, do que necessariamente um geógrafo. Mas enfim, né, sem mais delongas aqui, a cartografia na produção de mapas, ela nos ajuda a localizar fenômenos, né, a gente vai conseguir colocar então num plano, então numa folha, enfim, né? Aquilo que está no espaço. Então, eu cartografo, eu localizo as coisas, eu dou direções para navegadores, né? Para viajantes, eu trabalho com coordenadas, nós vamos interpretar posições, nós vamos também com a análise de mapas antigos entender como que foi, como que se deu a mudança no espaço também. Enfim, a cartografia registra o espaço e em cima disso a gente consegue fazer uma leitura e também uma orientação, né? Sempre quando nós trabalhamos com cartografia, normalmente nas primeiras aulas ali dos extensivos mais tradicionais, nós já vamos começar a falar de orientação. Eu vou pular toda a parte de orientação, né? Aquela, né, teorização, as estrelas, as montanhas, os céus. Vamos ir para a parte prática, tá? Quando nós olhamos para uma orientação em parte prática, normalmente a gente vai começar com ponto cardeal e colateral. Galera, os pontos cardeais é norte, né, sul, leste e oeste, aqueles que vocês aprendem lá na escola. Eles são, né, padronizados na rosa dos ventos, né, tendo lá o norte para cima, o sul para baixo, o leste para a direita e o oeste para a esquerda. No norte, nós podemos chamar de boreal ou de setentrional. O sul, nós podemos chamar de meridional ou austral. Leste pode ser chamado de oriente e oeste pode ser chamado de ocidente, tá? Então são sinônimos para os pontos cardeais. Galera, entre os pontos cardeais, né, então na interseção deles, né, pensando em ângulos de 90 graus aqui, né, então o norte como zero, o leste como 90 graus, né, o sul como 180 graus e o oeste como 270 graus, quase um círculo trigonométrico. Na interseção de dois pontos cardeais, nós temos um colateral, velho. Primeiro colateral entre norte e leste, nordeste. Entre sul e leste, sudeste, tá? Entre sul e oeste, sudoeste. E depois entre norte e oeste, noroeste. Professor, ele pode trabalhar com a letra L para leste? Pode, tá? Ele pode trabalhar com a letra O para oeste? Também pode. Então pode aparecer um NO ou um NW, por exemplo. Pode aparecer um NE ou um N, é difícil cair NL, né? A gente, principalmente nas principais universidades do Brasil, a gente tende a trabalhar no inglês mesmo, tá? Com W e com E. Galera, depois né? Entre ali um colateral e um cardeal, a gente tem os subcolaterais. Mas aí já começa a virar bagunça, né? Porque eu mostro eles, enfim, mostro para vocês que eles existem aqui. Então, por exemplo, entre norte e nordeste, tem norte e nordeste lá, né? Nordeste. Mas aí já começa a virar bagunça demais, né? Não tem, assim, uma recorrência em prova esse tipo de lembrança dos pontos subcolaterais. Galera, na sequência, né? A gente tem que lembrar que além de norte, sul, leste, oeste, dos pontos colaterais, nós também temos a noção de latitude e também de paralelos. Então, vamos começar com a latitude. A primeira concepção de latitude, né? Nós temos que entender, então, que o Equador, que é uma linha, né? Que divide a Terra em hemisfério norte, setentrional boreal, e o hemisfério sul, né, austral meridional. Gente, do Equador até o polo, você tem 90 graus, é um quarto da esfera. Bom, professor, geometria? Sim, geometria, né, capeta? Tem que lembrar. Então, nós temos aqui um quarto de esfera. A partir do Equador, então,
a cada 1 grau, nós traçamos um paralelo, velho. Ah, lá. Tá? Ou seja, se a cada 1 grau a partir do Equador eu traço uma linha paralela, o Polo Norte ou o Polo Sul são 90 paralelos, então é 90 graus. Tá? 90 graus norte ou 90 graus sul. O que é a latitude? É a distância de qualquer ponto na Terra até a linha do Equador, cara. Por exemplo, eu posso ter aqui 30 graus norte, ou seja, 30 paralelos ao norte do Equador. Então nós temos 30 graus norte. Nós temos um ângulo de 30 graus. Eu posso também ter um outro ponto aqui em 60 graus, por exemplo, 60 graus norte, 30 graus norte, 90 graus norte, 85, sei lá, graus norte. Posso ser para o sul também, tá? 12 graus sul, por exemplo, 15 graus sul, 25 graus sul, que é a cidade que eu vivo, inclusive, que é Curitiba. Então é a distância, por exemplo, de Curitiba até lá a linha do Equador, né? É uma distância em graus. Professor, ele pode chamar o norte de positivo e o sul de negativo? Pode, ainda mais se tem um referencial normalmente UTM, tá? É, então é normal, né? Até mesmo pensando quase como se fosse um plano cartesiano mesmo, né? Se eu fizer a Terra virar um plano cartesiano aqui, então eu tô no mouse, né? Então é um pouquinho difícil fazer reto, né? Mas pense no plano cartesiano, né? Para cima é positivo, para baixo é negativo. Então você pode fazer essa analogia também para trabalhar, mas sempre de 0 até 90. Quantos paralelos existem? 180, né? 90 ao norte, 90 ao sul e a linha do Equador dividindo eles. Tranquilão? Galera, a longitude ela vai medir a distância em graus de um ponto até um meridiano de Greenwich. Assim, meridiano de Greenwich é uma coisa inventada. Até mesmo o Equador não é, assim, a Terra é meio deformada, né? A Terra tem uma forma estranha. Então, assim, até num ponto de vista de Equador, a gente teria uma dificuldade de traçar uma linha do Equador. Aqui, já no meridiano, já extrapola mesmo, porque não existe de fato, né? Que é um meridiano criado. Então, um meridiano é um semicírculo traçado de polo a polo, tá? E a gente usa como base de meridianos no mundo, para separar leste de oeste, o meridiano de Greenwich. Ele vai ser estipulado na Conferência do Fuso, lá no final da década do século XIX, né? O Brasil, inclusive, mandou representantes para Washington. E lá que a gente definiu as horas modernas e ali é definido o meridiano que a gente usa, que é Greenwich. Galera, Greenwich separa a Terra em hemisfério oeste e hemisfério leste. Tá? O que é a longitude? É a distância de um ponto qualquer até o meridiano de Greenwich. Se eu pegar Brasília, por exemplo, aqui, né? Brasília, né, tá mais ou menos na latitude, tá uns 48 graus, né? Se a gente pegar a Brasília aqui, ela tem uma distância em graus de mais ou menos 48 graus até meridiano de Greenwich, tá? Então, a gente vai trabalhar com 48 graus, por exemplo, aqui oeste, né? Então, sempre vai variar então de 0 até 180, podendo ser oeste ou leste. Como aqui a gente trabalha com a esfericidade toda, né? São 360 graus, então fica 180 graus para cada hemisfério. Importante lembrar, né? A longitude ela é marcada em cima de meridianos, então a cada 1 grau a partir de Greenwich, nós traçamos um semicírculo, né? Todos esses acabam se encontrando nos polos, e esses semicírculos, então, a cada 1 grau, que são os meridianos, marcam a longitude de um espaço. Varia uma posição leste a oeste de 0 até 180. Nas costas, no meridiano de Greenwich, né, tem o antimeridiano, ou a linha internacional de data, mas que é algo mais comum dentro dos fusos horários. Aqui bem revisional mesmo, né? Não estou nem me aprofundando nos conteúdos. Normalmente, quando a gente trabalha com os mapas, enfim, os produtos cartográficos diversos, né, que caem nas suas provas, é comum, por exemplo, nesse mapa aqui, o norte está para cima. Porque é uma convenção, tá? Foi uma convenção que foi construída, tem toda uma historicidade do uso da bússola, que aponta para o norte, mas normalmente, né, a gente deixa o norte para cima. Pô, professor, peguei o mapa, cara. Tô com o mapa na minha prova, tô com o mapa na minha mão. Você vai olhar para esse mapa e não tá indicado qual, né, ponto cardeal tá para cima, então tá para o norte, tá? É uma padronização. Beleza? Agora, isso é uma regra? O norte está para cima de fato? Não, mano. Na Terra não tem em cima e embaixo, uma bola girando no espaço, parceiro, tá? Então, às vezes acontece de você ter mapas com o sul para cima. E nós tivemos na atual, pelo menos enquanto estou gravando essa aula, na atual gestão do IBGE, vários produtos cartográficos feitos com o sul para cima. Professor, isso é um erro? Não. Não é um erro, né? Sul continua sendo sul, norte continua sendo norte. A única coisa é que a gente inverteu o referencial, o sul que está para cima, tá? O Equador continua sendo Equador, os trópicos de Câncer e Capricórnio continuam sendo os trópicos de Câncer e Capricórnio. Eu só mudei o referencial. Eu posso trabalhar numa visão um pouco menos eurocêntrica, né? No caso aqui,
A gente, enfim, tem toda uma disputa narrativa, mas isso eu falo um pouco mais na aula de projeções, né, que é a aula 2 ali, junto com escalas. Tranquilo? Tem essa clássica aqui, né, o sul é o nosso norte, né, que inclusive é um dos próprios lemas que existem dentro da política latino-americana e que influencia muito o Mercosul e a nossa política aqui regional, né? Uma ideia de colocar o sul para cima até uma narrativa um pouco anticolonial, anti-imperialista, né? Dentro de uma lógica política global. Galera, agora, né? Se o norte estiver para cima, tu segue normal, né, cara? Pô, norte para cima ali, o leste vai estar para direita, o oeste para esquerda, e o sul para baixo, e vida que segue. Mas não é regra. Na Idade Média, por exemplo, se vocês pegam os mapas TO, né? Que eram mapas muito comuns na Idade Média, o que ficava representado para cima era o leste, né? Então, era um mapa que o leste estava para cima. Aí tem toda uma questão do referencial do Sol, né? Que era importante à época. Beleza? Opa, defini então as coordenadas, latitude e longitude, tudo bem? Defini também norte, sul, leste e oeste. É muito comum nas provas aparecer isso daqui, que é o mapa com grade de coordenadas, tá? E aí ele pode... A Federal do Paraná trouxe isso na prova de... no simulado que ela fez ali no meio de 2026, por exemplo, né? Isso é muito comum em várias provas, são questões normalmente dadas. Ele vai te dar um ponto ou vários pontos específicos e pede a latitude e a longitude desse ponto, tá? Pô, aqui você tem que interpretar, né, velho? Então eu tenho a linha do Equador, né? Separando o hemisfério norte e o hemisfério sul. Eu vou pegar o ponto A, por exemplo, né? Então assim, olha o meu ponto A aqui, cara. Então eu tenho o meu ponto A, que ele tem uma distância em graus da linha do Equador aqui, ó, de 50, né? Então a latitude desse meu camarada é 50 graus norte, velho. Então eu posso trabalhar, ó, anota lá. A tem uma latitude de 50 graus norte. Galera, e a longitude dele é a distância em graus, né, dele até Greenwich. Então nós temos, nesse caso aqui, 100 graus, né? Então eu posso falar que ele tem uma latitude de 50 graus norte e 100 graus oeste. Como que eu posso determinar isso? Eu posso determinar porque o norte está para cima e os hemisférios seguem normais, né? Então aqui eu tenho o encontro da latitude e a longitude. Gente, se eu juntar uma latitude e uma longitude, foi uma coordenada, tá? Uma coordenada geográfica. Então ela aparece no encontro sempre de uma latitude com uma longitude. Tranquilo? Professor, eu poderia falar que a latitude é 50 graus, no caso, mais 50 graus? Sim. Né? Então, eu trabalharia com uma ideia de norte como mais, sem problema algum. E eu poderia falar que a longitude, por exemplo, seria menos 100 graus? Poderia. Tá? Então, isso já estaria referindo, né, que ele está na parte ocidental. Galera, na sequência, né, um tema que todo mundo tem um certo receio, né, que são os fusos horários. Gente, os fusos horários, na verdade, eles têm uma conta relativamente simples, né, para se trabalhar, e eles existem por causa da rotação da Terra, né? Como a Terra tem 360 graus, né, e o nosso movimento de rotação, ele tem cerca, né, dá 24 horas, dá 23 horas e 56 minutos, né? Tem aquele preciosismo de lembrar do movimento de rotação. Demora 24 horas, então, para a Terra fazer um giro completo. A questão do fuso horário é uma questão engraçada de ler, de entender, né? Porque o mundo ali no final do século XIX já tinha bastante interação econômica, né? Tinha telégrafo, você tinha trens já que cruzavam a Europa. Então, enfim, um suspiro forte de segunda revolução industrial. Os historiadores gostam de chamar, né, essa efervescência, inclusive de Belle Époque, né? Então, da Bela Época, enfim, aquele crescimento absurdo da população da Europa, né? E começou a ter um problema por causa das horas, né? Então, às vezes um trem saía da Rússia, passava pela Polônia, entrava na França, na Alemanha e França, e você tinha uma dificuldade. Cara, qual horário que eu vou seguir? Como que eu estabeleço uma padronização de comunicação em cima de horas? Como que os bancos também trabalhavam à época? Era tudo muito complexo. Então, nesse ponto, tá? Vai ter uma conferência do fuso feita em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, no finalzinho do século XIX, e lá vai ser decidido, então, as horas globais. Galera, o que nós tivemos ali, né? Nós tivemos a ideia de criar, então, 24 zonas horárias, então 24 fusos, tá? de 15 graus cada, sendo que o zero, né, que seria o início dessa marcação, seria Greenwich. E aí a gente estabelece uma coisa chamada GMT, né, que é Greenwich Meridian Time, né? Então o horário ali do meridiano de Greenwich, que seria o horário zero.
Galera, esse horário definido como zero vai ter o seguinte: como o Sol nasce no leste, né, primeiro, até chegar e se põe no extremo oeste, a gente começou a contar lá então o fuso de mais 12, tá? Mais 12 horas em relação a Greenwich. E o último, menos 12 horas. Então, em relação a Greenwich. Galera, de mais 12 até menos 12, se eu pego numa régua com inteiros, né, dá 24, né? Pelo menos até onde eu lembro lá da minha matemática no ensino fundamental. Por exemplo, se eu sair de Greenwich e ando 15 graus, tá? Eu vou bater no meio do próximo fuso, que seria mais uma hora em relação a Greenwich, por exemplo. Até, enfim, então 15 graus leste é mais 1, 30 graus leste é mais 2, 45 graus leste é mais 3 horas em relação a Greenwich. Para oeste, mesma coisa, só que menos, né? Então, por exemplo, se eu ando 15 graus para oeste, dá, enfim, vou bater exatamente no meio do outro fuso, né? Então vai ser menos 1 hora. Depois 30 graus a oeste, menos 2 horas, né? 45 graus a oeste, menos 3 horas em relação a Greenwich. Então, por exemplo, se em Greenwich for meio-dia, né? Então 12 horas em ponto. Meio-dia. No fuso de mais 3, vai ser 12 mais 3, então 15 horas. Se em Greenwich é meio-dia e Brasília, que é menos 3, por exemplo, for menos 3 horas, vai dar 9 da manhã, né? Então, enfim, aí tu trabalha na conta, tá? Então, lembra que 15 graus dá 1 hora de diferença, né? Em relação um ao outro. Se você vai para leste, você soma. Se você vai para oeste, você diminui. Beleza? Galera, é importante lembrar também que o Brasil tem 4 fusos horários, né? Então, o território nacional, ele tem a estipulação de 4 fusos horários bem demarcados depois ali de 2011. Nós temos o fuso horário de menos 2 horas, ou seja, a gente pode chamar ele de 30 graus oeste, tá? Apesar que o mais correto é usar o menos ou mais, tá? Então, 30 graus oeste, que vai pegar Fernando de Noronha e as ilhas do Brasil. A única que é grandemente ocupada mesmo, fixamente com população local, é Fernando de Noronha. Depois a gente tem o fuso horário de Brasília, que é o fuso horário de menos 3, que é o predominante no Brasil. Vai pegar os estados do Sul, do Sudeste e do Nordeste. Pega Goiás e DF, né? Tocantins, Pará e o Amapá. Além, obviamente, ali das porções entre Piauí e Maranhão. Então, olha, pega praticamente boa parte do território e da população brasileira. Beleza? Depois a gente tem o fuso horário de menos 4, então, ou 60 graus, né? Que pega meu querido Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, o Amazonas e Roraima, tá? Que ele pode chamar, é normalmente chamado de fuso horário de Manaus. E a gente vai ter o fuso horário de menos 5, né, que é um fuso horário um pouco complexo, né? Ele tinha, depois tiraram, aí a gente voltou com ele, né? Que é o fuso horário de menos 5, tá? Fuso horário do Acre e também do Oeste Amazônico. Galera, o Acre antigamente ele teve um momento grande da história do Brasil no fuso horário de menos 4. Qual que é o problema, né? Cara, quando o sol estava nascendo lá na boca do Mato Grosso, lá no contato com o Tocantins, lá, divisa de Cerrado com a Amazônia, inclusive, ali, né? O sol estava nascendo ali, era às 6 da manhã, né? No Acre também era 6 da manhã. Pô, até chegar em Cruzeiro do Sul lá, né, cara? Lá no Parque Nacional da Serra do Divisor, né? Pô, o sol tinha que dar uma pernada aqui, né? Até chegar no oeste do Acre. Pô, ia amanhecer pros caras lá 8 da manhã, velho. Imagina como que ficava desregulada a cabeça da galera, né? E se o sol demorava para chegar, ele demorava para ir embora também, né? O sol saía se pôr 9 da noite. Então tinha um problema sério ali, né? Então, enfim, se estabeleceu-se, né, naquele momento para o território nacional essa estipulação de um novo fuso horário de menos 5 horas. Então o Brasil tem 4 fuso horários oficiais. Obviamente, sendo, né, o oficial brasileiro, na verdade, um menos 3, que é Brasília. Nós não temos mais horário de verão, né? Mas quando tinha esse horário de verão, você pulava um fuso para frente, né? Então, quando o sul e o sudeste tinham horário de verão, o menos 3 virava, ele se comportava como menos 2, né? Mas a gente não tem mais isso. Tranquilo? Na lista, que tem aula em sequência, inclusive, tem bem detalhados os exercícios. Galera, uma outra coisa para a gente finalizar essa primeira parte de revisão é a noção de sensoriamento remoto. Quando nós falamos de sensoriamento remoto, nós estamos falando de uma prática, né, que é de obtenção de imagens, enfim, e também outros sistemas, o SRTM, por exemplo, da superfície terrestre sem o contato direto. Então, eu estou usando um sensor, normalmente acoplado a um avião, a um drone, a um satélite, a um balão, para registrar a superfície. Então, isso é sensoriamento remoto. Galera, o sensoriamento remoto ele é muito importante para várias atividades humanas.
as que mais caem na prova, a questão do uso do solo. Então, é como que a gente se apropria do espaço. Isso que vocês estão vendo é o que a gente, né, é um que um sensor captou, né, aqui na região da Amazônia, enfim, numa mistura ali das bandas do verde, do azul e do vermelho, né? Então, uma mistura de três, né, bandas de um satélite multiespectral. E você consegue ver, as porções rosas são porções urbanas, tá? Esse tom avermelhado, né, mais claro, são as porções urbanas. As porções verdes são florestas e essa mais escura, as duas, né, uma mais escura, outra um pouco menos escura, são as águas dos rios locais. Beleza? Galera, como que a gente usa? Pô, eu passei agora, em janeiro, tirei essa imagem. Tá linda ali, né? Eu volto em dezembro, beleza? E lá em dezembro, 12 meses depois, tem um buraco onde eu vou colocar um X aqui, ó. O bagulho tá marrom, vermelho, ganhou uma outra coloração. O que significa? Que esse espaço que eu coloquei esse X, ele provavelmente passou por um desmatamento, tá? Ilegal, né? E nesse espaço você provavelmente está tendo uma mineração de garimpo, ou tu está tendo ali uma atividade madeireira pecuarista. Opa, então é ali que o IBAMA, é ali que a Polícia Federal, que a Polícia Rodoviária Federal, aí depende do local, né? É ali que os caras vão bater. Ali que eles vão fazer fiscalização. Também dá para fazer em cidades. Os caras estão usando censuramento remoto para IPTU, velho. Na verdade, mais imagem aérea, né? Eu fico doido com isso, porque aumentou meu IPTU, né? Então, lá no cadastro da prefeitura, a sua casa no terreno tem 70 metros quadrados construídas, né? Aí passa lá um drone e vê que, na verdade, tem 140. Aí eles vão lá e te carcam no IPTU e ainda te dão uma multa. Beleza? Ô, galera, satélites podem ser ou passivos, né, ou ativos. Qual que é a diferença deles, né? O primeiro grupo de satélites são aqueles satélites que têm, ou qualquer outra coisa, na verdade, né, que tem um sensor passivo, um sensor imagiador passivo. Como que funciona um sensor imagiador passivo, tá? O satélite está lá com seus sensores e o que que ele capta? Ele capta principalmente aquilo que é refletido da superfície. Então, o Sol ilumina a Terra, tá? Essa iluminação ilumina os corpos, né? E o corpo reflete. Então, o satélite está pegando essa reflexão, tá? Pô, professor, se tiver à noite, não tem o que fazer, né? O sensor passivo é imagiar o quê, né? Não tem nada refletindo, né? Além disso, né? Se tiver nuvens densas, sensores passivos também não conseguem fazer imagiamento porque ele vai captar a nuvem. Você não está interessado normalmente em captar nuvem. Para que sensores passivos são utilizados? Galera, principalmente para imagem, para imagiamento padrão, tá? Que é, por exemplo, se você abrir o Google Maps ou o Google Earth agora. Sabe aquela imagem aérea da cidade? Então, os sensores passivos, eles são bem adequados a isso, normalmente a imagiamento. Tem um outro grupo de satélites, né, que, na verdade, de sensores, que são sensores ativos. Eles são sensores que mandam, tá, uma energia, essa energia reflete, tá, e volta. Então ele capta a própria energia que ele mandou e ela vai refletir. Conforme a reflexão é feita, tá, você vai ter ali um produto diferente. Cara, para que a gente usa isso? Beleza? Esses tipos de sensores, eles são muito utilizados para, por exemplo, SRTM, né? Modelo digital de terreno. Também algumas aplicações para conhecimento de terreno e mineração. Inclusive no Radar Brasil, São Paulo cobrou uma questão bem interessante disso, né? Dele perguntar por que no Radar Brasil foram utilizados sensores ativos, né, cara? E lá foi um mapeamento sistêmico da Amazônia que depois se estendeu para o restante do Brasil, que virou o Radar Brasil na década de 80. É interessante falar isso porque, né? Pô, Amazônia, velho, zona de convergência intertropical, formação de densas nuvens, né? E claro, a própria vegetação. Então, um sensor passivo, se você passa um sensor passivo na Amazônia, né? Ou ele vai captar nuvem quando, né? Se não tiver nuvem, que às vezes é difícil, em alguns lugares, você vai captar a floresta, né? E aí não é interessante. A floresta a gente sabe que tem, né? Agora, para conhecer o terreno, né, para conhecer o solo, para conhecer às vezes alguma coisa que reflete também em raios específicos de sensores ativos, aí você usa um satélite com sensor ativo mó paz. Beleza? Uma outra coisa que também é cobrada de satélite é a questão do GPS, né, meu? O GPS é um sistema, ele está dentro de algo chamado GNSS, né? Que são os sistemas de navegação global.
Galera, ele é o mais famoso, pertence aos Estados Unidos da América e nós temos acesso a eles em nossos receptores veiculares, né, GPS de campo, de orientação, ou até mesmo nossos celulares aqui, tablets também acabam tendo hoje. Como que funciona isso? Tá? Ao redor da Terra, existem 24 satélites, tá? Orbitando em órbitas síncronas, tá? Então, isso é o que a gente chama de família, né, ou constelação. Estão girando lá. Essa constelação está a todo momento mandando informações para a Terra, tá? E via rádio, enfim, ondas, né? E nossos simpáticos aparelhos conseguem captar essa onda. Tranquilo? Nesse sistema, eu tenho o Zezinho lá na superfície, né? Vou desenhar o Zezinho aqui. O Zezinho tá na superfície, tá? Desenhar um cabelo espetado, que ele é um técnico em informática. E ele está com o seu receptor GPS na mão. Esse receptor GPS, ele vai captar, beleza? Sempre pelo menos 4 satélites. E esses 4 satélites estão mandando a onda para o Zezinho. Tá? E existe um tempo de resposta do Zezinho para esses satélites que estão mandando informação. Opa! Tá? Um satélite vai calcular a latitude, um outro satélite calcula a longitude. Ou seja, saiu uma coordenada, né? Então, a primeira informação que o satélite, que o sistema GPS te entrega é uma coordenada. Beleza? Opa. Vou colocar só um CO aqui, né? De coordenada. Terceira informação, a altitude. Beleza? Que é a segunda informação, na verdade, né? Então, a primeira é a coordenada, a segunda é a altitude. Galera, e tem um quarto. Então, a gente definiu X, a gente definiu Y, tá? Que saiu uma coordenada. A gente definiu Z, que é a altitude do Zezinho em relação ao nível do mar. E tem um quarto satélite que é necessário para calcular o tempo de resposta, tá? Do receptor, cara. Então, a galera esquece isso. É o toba de quem fala que são 3 satélites, são 4, né? Então, esse quarto satélite, ele serve para calcular o tempo do Zezinho em relação aos demais, tá? Isso seria impossível fazer com os relógios que a gente tem nos celulares. Então, é o T, é o X, o Y, o Z e o T. Tá? Então, o Zezinho pega isso. O receptor do Zezinho, com essas 4, né, satélites mandando 4 informações distintas, ele consegue definir o lugar que o Zezinho tá e a altitude que o Zezinho tá. Os nossos celulares pegam essa informação, tá? E definem latitude e longitude e definem altitude. E se ele está parado ou não, né? Se o tempo de resposta dele para o satélite está mudando, significa que ele está se movimentando, né? Professor, para eu usar GPS tem que ter internet? Não, não precisa ter internet para usar GPS, tá? Se você pegar o Google Maps, o Waze, qualquer um desses, e fizer o download dele no celular, do app, mas também baixar o mapa dentro do app, tá? Você não vai conseguir usar o teu sistema de navegação sem a internet. Antigamente tinham GPS veiculares, né? Então, eles não tinham acesso à internet. Tranquilo. Galera, então o GPS só entrega a tua posição, né? Aí a rota, a velocidade, a distância, isso aí vai ser definido pelo seu sistema, pelo software, né? O GPS só entrega, na verdade, a posição, arruamento, distância, o resto é software que faz. Tranquilo, galerinha? É sempre uma satisfação. Na sequência, deixo aí também no YouTube a aula de correção da lista, tá, dessa aula com os principais vestibulares do Brasil. Muito obrigado, bons estudos e até mais.